6 de dezembro de 2016, já está no ar mais uma edição ao vivo do programa TV Sim de Médico. Hoje, recebendo o cirurgião cardiovascular Pedro Paniagua. O Dr. Pedro vai falar aqui sobre a situação da cirurgia cardiovascular do Hospital de Base. Lembrando que estamos ao vivo, agora são 8 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Você pode participar dessa transmissão enviando a sua pergunta aqui pelo espaço de comentários do Facebook, que o Dr. Pedro estará aqui para te responder. Eu queria, claro, começar agradecendo a presença do senhor aqui na TV Sim de Médico. Eu que agradeço, Lucas, por participar desse evento tão importante para a classe médica aqui do Distrito Federal. Doutor Pedro, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor senhor disse à CPI da Saúde que cirurgias cardíacas de grande porte não serão realizadas no Hospital de Base há 8 meses. Isso continua? Foi o que foi dito lá na CPI da Saúde e, de fato, ainda continua. Não foram provisionados os materiais de circulação extracorpórea. Alguns itens, como fios cirúrgicos, inclusive medicamentos, continuam em falta. E, doutor, qual que era a produtividade da sua especialidade antes disso? Em 2014, nós temos estatística aqui, que foi levantada pelo Dr. Jack, o chefe da unidade. Em 2014, foram realizadas 144 procedimentos de grande porte. Essas cirurgias de grande porte são consideradas revascularização do miocárdio, troca de válvulas aórticas, aneurisma da aorta. Em 2015 já houve um declínio, houve uma redução do número de cirurgias, porque houve uma redução dos números de horários no centro cirúrgico. E em 2016, de fato, chegamos quase ao mínimo de cirurgias, só 14 procedimentos. Ou seja, houve uma redução drástica em 2016. Doutor, em que momento começou a ser desestruturado o atendimento cirúrgico cardíaco lá no Base? Até março de 2016, ainda se vinha fazendo alguns procedimentos com regularidade. A partir de março, houve uma redução do número de horários no centro cirúrgico e, com isso, houve uma redução também do número de procedimentos cirúrgicos. E, de março para cá, praticamente, o serviço parou. Ou seja, há mais de 8, 9 meses que nós estamos parados na cirurgia cardíaca no Hospital de Base. Eu estou recebendo aqui ao vivo o Dr. Pedro Paniagua, ele que é cirurgião cardiovascular. Estamos falando sobre a situação da cirurgia cardiovascular no Hospital de Base. Doutor, e com essa situação, houve algum aumento de óbitos em decorrência desse problema? Sem dúvida alguma. Eu já presenciei pessoalmente dois óbitos. Um paciente que complicou durante uma angioplastia coronária, foi para o pronto-socorro e não houve tempo hábil para ser transferido para o Instituto do Coração. E esse paciente veio a falecer no pronto-socorro praticamente sem assistência. Doutor, quantos são os cirurgiões cardíacos lá no Hospital de Base? Atualmente nós somos 10 cirurgiões, sendo que um deles ele está com problemas médicos, ele está restrito à parte de implante de marca-passo. Dos 10, 9 somos atuantes, exceto esse outro colega que ele fica na parte de marca-passo, e que nossa atividade se restringe praticamente ao atendimento de urgência. Só que o atendimento de urgência fica precário por falta de material. Doutor, e qual foi o foco da CPI da Saúde ao questionar o senhor? A CPI de Saúde queria saber a situação atual da cirurgia cardíaca no Hospital de Base, da parte de hemodinâmica e cardiologia, porque são unidades que funcionam em estrita correlação. A hemodinâmica, a cardiologia e a cirurgia cardíaca são unidades interdependentes. Quando uma delas funciona mal, a outra também tem um impacto. Dessa forma, a hemodinâmica ficou parada praticamente durante um ano, prejudicando também até a formação do residente de cardiologia. E o senhor acredita na autogestão dos hospitais para um melhor funcionamento da saúde? O senhor pode explicar como seria esse funcionamento? Eu acredito que o problema da saúde pública no Distrito Federal está na gestão.
E as unidades hospitalares, ela sendo descentralizada, a parte administrativa, com autogestão, se formaria um conselho hospitalar dos mais antigos, vamos dizer, mais experientes da classe, e com isso se poderia administrar muito com eficiência a parte da unidade hospitalar. Doutor, como é que a falta de material tem sido, com a falta de material tem sido possível realizar cirurgias de menor porte ou elas também têm sido prejudicadas? Inclusive, a cirurgia de menor porte ela tem sido prejudicada, porque existem falta de itens essenciais, como fios cirúrgicos. Nós temos que usar o fio de plantão. Nem sempre é o mais adequado. Então, também tem impacto na cirurgia de menor porte. E a cirurgia cardíaca pediátrica é um capítulo à parte na questão das cirurgias cardíacas. A Secretaria de Saúde tem profissionais para a realização desse tipo de procedimento ou o Instituto do Coração é a única alternativa? Dentro dos médicos do Hospital de Base tem profissionais especialistas em cirurgia pediátrica. Só que não temos a estrutura e nem o material necessário para serem realizadas. Tá certo. Doutor, o governo não compra os materiais necessários para a realização de cirurgias, mas paga e caro pela terceirização do serviço por meio do Instituto do Coração. Existe alguma vantagem para o governo, profissionais e pacientes nessa terceirização? A terceirização ela deveria ser realizada como uma forma de apoio à Secretaria de Saúde e não como um fim principal. Em outras palavras, se deveria dar condições, inicialmente, ao hospital de base. Caso o hospital de base não conseguisse atender a demanda, aí sim o Instituto deveria funcionar como apoio. Vamos dizer, aquilo que a gente não dá conta de atender no hospital de base, o remanescente poderia ser encaminhado para lá. E, na atualidade, é o contrário. Nós já estamos sem condições e virou referência ao Instituto do Coração. Doutor Pedro, e o Instituto do Coração, ele tem capacidade para absorver toda essa demanda que está deixando de ser atendida na rede pública? De forma alguma. Existe uma lista de espera dos pacientes. Essa lista de espera estão nas regionais, inclusive no hospital de base. Ficam esperando uma semana, 2 semanas, 3 semanas para ser transferidos e serem atendidos no Instituto do Coração. E esse atendimento lá no Instituto do Coração, ele tem sido feito em tempo? Não necessariamente. Muitos pacientes ficam esperando, seja no pronto-socorro, na enfermaria, até chegar a vez de serem transferidos no Instituto, para o Instituto. Doutor, e é justamente o tempo que é um fator decisivo, né, no socorro a um paciente cardíaco. Esse lapso entre o primeiro atendimento no hospital de base e a realização de exames e procedimentos no Instituto do Coração tem tido impacto nos resultados para os pacientes? Sem dúvida alguma. O paciente já com todos os exames prontos, com pré-operatório, inclusive a avaliação odontológica, em algumas situações ele caracteriza uma situação de emergência ou até de urgência. E nem sempre a gente consegue transferir em tempo hábil esse paciente para o Instituto do Coração. Em muitos casos, inclusive alguns deles foram a óbito, por conta da demora na transferência do hospital de base para o Instituto do Coração. Doutor, e se fosse garantido o abastecimento de materiais, existe estrutura e pessoal suficientes para retomar os serviços de cirurgias cardíacas? No momento, não. Tem que ser contratado enfermeiras, profissionais para atender no anestesista no centro cirúrgico, materiais de uso descartável, inclusive materiais de uso permanente, como a máquina de circulação extracorpórea, por exemplo. Agradecer aqui ao pessoal que está acompanhando a nossa transmissão, Rodrigo Moura, Fernanda Monteiro, Sebastião Moraes, a Maria do Carmo, Sheila Gomes, pessoal aqui
acompanhando a nossa transmissão, estamos falando aqui sobre a situação da cirurgia cardiovascular no Hospital de Base. Doutor, a gente já está quase chegando ao final da nossa conversa e nas suas considerações finais eu gostaria que o senhor me dissesse o que, no geral, o que precisa melhorar, tanto na sua área, tanto no geral na saúde aqui do Distrito Federal. Tem muito a ser feito, muito trabalho para ser realizado. E tem que existir vontade política até inclusive. Eu acredito que começar por uma boa gestão. Suprir de materiais de uso rotineiro do dia a dia, inclusive materiais, medicamentos básicos que faltam na rede, e materiais de uso permanente, inclusive, que não tem manutenção. Os contratos de manutenção não se renovam, o aparelho às vezes dá defeito e demora na realizar a manutenção. Então, eu acredito que existe muito a ser feito e a população praticamente é a que sofre as consequências. Quero muito agradecer aqui a presença do Dr. Pedro Paniagua, ele que é cirurgião cardiovascular. Nós conversamos aqui sobre a situação da cirurgia cardiovascular lá no Hospital de Base. Lembrando que nós estaremos ao vivo novamente na próxima terça-feira, às 8 em ponto, para falar sobre mais um assunto de interesse de toda a categoria. A gente se encontra. Até lá!